Vamos lá, então, para a próxima. Já entrando agora para a série B, certo, meu irmão? Vamos para a Série B. Curitiba, atual líder, 42 pontos, né? O Curitiba vem aí numa campanha boa, com 3 vitórias nos 4 últimos jogos, né? Seguido de CRB. Será que o CRB dessa vez vai? O CRB tem uma tradição de acaba morrendo na praia, né? O CRB quase sempre ele dá uma arrancadinha, mas depois perde o fôlego. Mas o CRB está numa jornada que, se você for analisar os 10 últimos jogos do CRB, foram 5 vitórias e 5 empates. Inclusive, não perdeu ainda como mandante, né? O CRB está fazendo uma ótima campanha, 40 pontos em 22 jogos, um aproveitamento de 60,6%. Terceiro lugar, agora nós temos o Botafogo com 38 pontos, né? Vem de 3 vitórias consecutivas, nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. Então, Botafogo parece-me que agora pegou realmente o ritmo do acesso. E o Goiás, né? O Goiás que deve estar jogando hoje, né? Não sei se eu agora me confundi com a tabela. Fluminense e Juventude. Isso. O Goiás joga hoje às 21h30 contra o Cruzeiro, né? Lá no Serra Dourada. Então, o Goiás está com 38 pontos, só que com 21 jogos, e também vem na sequência aí nos 7 últimos jogos, não perdeu, e vem com 4 vitórias e 3 empates. E o Náutico, o querido Náutico aqui de Pernambuco, né? Não é por nada não, mas é um clube que eu tenho extrema simpatia. Está abrindo a série dos que não estão no G4, né? Então, logo abaixo do G4, tem o Náutico em quinto lugar, o Náutico que parece que desaprendeu a vencer. Nas últimas 9 partidas, a maioria apenas 1 vitória do Náutico, 3 empates e 5 derrotas. Parece que o Náutico esse ano vai realmente ser telespectador no mais autêntico estilo cavalo paraguaio. Pois é, rapaz, eu queria envolver o Marinaldo nessa, porque a gente já chegou na Série B, e daqui da região, Marinaldo, está o Clube do Remo, né? O Clube do Remo, após aquela derrota para o Operário em casa, e o Operário jogou grande parte do jogo com um atleta a menos e venceu o Remo em Belém, depois o Clube do Remo parece que se encontrou, contratou a propósito agora, por empréstimo, 2 atletas do Atlético Paranaense, e um deles é amazonense, que é o Raimar Rodrigues Lopes, jogou Seleção Brasileira Sub-17, começou no futsal. Eu tive até a honra de narrar um jogo desse menino com 15 anos ainda, 14 para 15 anos, na Copa Roraima, pelo Amazonsat. Mas você vê o Náutico que chegou a liderar logo no início da competição e todo mundo acha. Eu imaginava, rapaz, o Náutico vai disparar. O Náutico vai fechar o primeiro turno abrindo 20 pontos em cima de Lambuja. E, de repente, perdeu algumas peças, é claro, e talvez isso desconcertou a máquina do Timbu, que perdeu aquela ponta, começou a ser ameaçado o G4, saiu do G4 e ninguém sabe o destino daqui em diante. E aí, pelo lado do Pará, né, mesmo sendo lá no Sudoeste, mas o Clube do Remo, que tem uma presença quando joga aí em Paragominas, também atrai muito torcedor. Tu achas, Marinaldo, que o Clube do Remo engata agora, pelo menos se mantém na Série B? Amarildo, a grande expectativa, olha, tu sabe muito bem que aqui no Pará, Remo e Paysandu, eles têm uma rivalidade muito grande, né? A torcida de Remo e Paysandu em Belém. E o Remo teve ali os momentos, começou mal, depois deu uma ajustada, conseguiu algumas vitórias importantes, inclusive fora de casa, como foi vencer a Ponte Preta, que aquilo deu um gás pro Remo. Mas agora o Remo novamente volta a sentir. Até aí entrou a questão de elencos, por isso que o Remo vem contratando, porque devido à competição longa, vem a questão de contusões, cartões, e o Remo realmente pecou nessas últimas partidas. Por exemplo, perdeu para o Botafogo, agora vai ter um jogo difícil contra o Vitória. Olha, a situação ela é muito imprevisível. Até, por exemplo, quando o Remo deu aquela sequência de vitória,
ali 3 vitórias, aí todo mundo se empolgou, a torcida paraense, mas aí veio a questão da né? Então, as equipes que não têm um plantel muito forte para te ter um atleta à altura na hora da substituição, na hora do cartão, na hora da contusão, para você manter um ritmo de jogo, complica. Então, o Remo, eu acredito que tenha sido a questão de plantel que vem causando ao Remo essa alternância de jogos. Faz um jogo bem, mas aí o outro perde um ou dois atletas e isso faz a diferença. Vamos ver agora nesse jogo contra o Vitória se o Remo reage, né, se consegue um resultado de novo positivo, mas vai ser complicado, viu, Amarildo? Eu acho que a presença do Remo na Série B, essa permanência, ela vai ser definida lá nas últimas rodadas, como de muitas equipes aí. Na tua opinião, Adedson, e aí o nosso amigo Marcelo também pode contribuir, a tendência é seguir nessa pegada, o Adedson, a gente pode ter alguma mudança por essa tua experiência de avaliar os números? Ainda está se formando justamente aqueles agrupamentos de quem vai disputar o quê. Né? Lógico, a gente tem lá na parte de baixo Brasil de Pelotas e Confiança, já time rumando a passos largos para o rebaixamento, mas você tem uma briga muito grande, né, entre as outras duas posições. Por exemplo, o Vitória, que está com 23 pontos, é o 17º colocado, ele não perde a 6 jogos. Né? Então, conseguiu 2 vitórias nos últimos 3 jogos. Então, isso pode trazer um novo cenário para o Vitória, que é um dos clubes nordestinos que está nessa briga. Por outro lado, a gente vê a parte de cima muito embolada. Né? A gente vê um Curitiba, parece-me, que se consolidando cada vez mais. O Botafogo, que está começando a engrenar uma sequência de jogos. E o Goiás, que também tem somado bastante pontos. CRB está invicto aí nesses 10 últimos jogos, tem feito uma campanha excepcional como mandante e acredito que, caso não haja nenhuma mudança de comportamento, o CRB também vai estar nessa briga, pelo menos na briga ele vai estar. E aí a gente vê um pouco distante desses 4, aquele pelotão dos clubes que parece que estão muito irregulares, como o próprio Náutico, Sampaio Corrêa, né? O Sampaio Corrêa vem alternando entre vitórias e derrotas. Nos últimos 5 jogos, por exemplo, só conseguiu vencer uma partida. O Guarani, né, que também está um time constante, e aí o resto está muito embolado. Né? O próprio Vasco da Gama, que a gente pensava que ia entrar de vez na briga, vai e tem um tropeço aí diante do Avaí. Então, a gente tem aí muita coisa ainda para analisar nessa competição. Eu acredito que a gente vai ter aí, pelo menos desses 4 primeiros colocados, 3 devem brigar muito diretamente por acesso. Eu acho que o Curitiba e Botafogo é um deles, até pela capacidade de técnica, né? E a gente tem o CRB e Goiás, que dificilmente também vão largar o osso. Na parte de baixo é que a gente ainda pode ter surpresas, e esses times que estão na parte de baixo, eles podem ainda ter alternância. Então, o próprio Cruzeiro e o Remo são clubes que, apesar de estar em uma posição intermediária, tem que ficar atentos, já que o Vitória já está com 23 pontos. Então, é um ponto de atenção, sabe, Amarildo? Não gosto de ser muito pessimista, não, mas a gente tem que sempre analisar esse lado também. Verdade, realista. Marcelo e Marinaldo, algo a acrescentar? Vocês têm concordam ou têm uma posição distinta sobre esses blocos, quem sobe, quem permanece, ou o risco de cair para a 3ª divisão? Rapaz, olha, falou aí o homem que faz os cálculos, né? E eu não tenho nem o que questionar. Concordo com ele. Agora, o que o nosso amigo Marinaldo falou aí sobre a questão das alternâncias do time do Remo, pelo que a gente vê aqui na tabela, chegou a hora. É agora ou nunca, ou o Remo desata e vai para cima, ou então o Remo vai fazer parte dessa galera que está aí embaixo. Ok, Amarildo, eu também concordo aí com as...
É verdade, eu concordo com a avaliação aí do nosso matemático, porque realmente o Remo ele tá nesse grupo aí de indefinições, né? O Remo, o próprio Vasco, enfim, ainda está muito indefinido as situações pela essa questão. Eu entendo até que o próprio Remo é questão de elenco. Dá para ver que lá essas equipes, Curitiba, CRB, tem elencos à altura. Para você trocar uma peça e você voltar com outra, com a mesma qualidade, mesmo potencial para dar a mesma sequência nos jogos das equipes, eu acho são detalhes que fazem a diferença. E o Remo vem sofrendo com essa questão de banco, né, de substituições. Eu acho que ele tá correto a avaliação dele aí. Perfeito. E sem falar que no dia 10 tem um jogo muito importante para o Remo, que é diante do Vitória lá em Salvador. Né? Então o Vitória ganhando, se o Vitória ganha esse jogo, vai para 26, encosta no Remo. Né? Então o Remo realmente não pode dar vacilo nessa segunda metade da competição. Né?